mente aberta e aprofundamento sobre questões que envolvem as escrituras, inclusive as traduzidas, que muito frequentemente são utilizadas fora de contexto e até pior do que isso, fora do próprio texto bíblico. Então, assim, o que nós vamos começar? Como é que vai ser essa conversa hoje? Vai ser a partir deste livro, que eu não sei se aparece muito bem aí para vocês, que é um livro que tem uma parte escrita em hebraico, não sei se está sendo bom, uma parte em hebraico, tá vendo? Tem uma coluna em amarelo em hebraico, que é o texto, do lado tem os comentários, abaixo vem uma série de informações, inclusive algumas em português também, que nesta página tem o comentário que a gente chama que é o comentário dos sábios, os comentários sobre esse texto. Então, numa única página tem o texto, comentários rabínicos e comentários exegéticos, vamos chamar assim, tá? Na outra página, o mesmo texto vem escrito, tá vendo? Esse mesmo texto, ele vem escrito agora em português. E abaixo, as explicações de determinadas palavras que estão aí no texto. Então, que material é esse aqui? É interessante que tem um comentário aqui legal, sabe? Olha só, que diz aí: a lei do Eterno é perfeita e reconforta a alma. Verdadeiro é o testemunho do Eterno que torna sábio o mais simples. Ok, então vamos então ao ponto, né? Que é o ponto que me trouxe aqui hoje para conversar, refletir, que é uma passagem que é muito usada, né? Pelos religiosos aí, que eu chamo de fundamentalistas radicais cristãos, né? Que teoricamente nem cristãos são, porque de acordo com a etimologia, vamos falar a palavra cristã, cristão é uma pessoa humilde, é uma pessoa diferente da soberba que alguns religiosos radicais têm mostrado, e isso tem se repetido também com políticos que se dizem cristãos, né? E nós vamos saber direitinho se eles são cristãos mesmos ou não, usando o mesmo instrumento que é a palavra do Eterno. Eu estava conversando aqui com um amigo e pensando assim, gente, seria fantástico se a gente tivesse, da mesma forma que existe na política, em várias áreas aí, né, aquele determinado órgão que cuida de trata de cuidar das tais fake news, né? Então, minha sugestão é que houvesse um centro desse, claro que devidamente qualificado. Para quê? Para destruir todas as fake news religiosas que são homofóbicas, transfóbicas, racistas e que estão bem longe, né, daquilo que está nas escrituras, né, daquilo que é a verdade original, do que está no hebraico. Gente, presta atenção, né? O original não é a tradução. Tradução é um livro que os tradutores que não têm compromisso com a verdade escritural, mas têm compromisso absoluto com o idioma, fizeram uma tradução. Então vamos lá, traduzir o quê? Nomes próprios de pessoas, de lugares. Isso não se traduz, nome não se traduz. O máximo que você pode fazer com o nome próprio é transliterar. Entende? É pegar o que é transliterar? É pegar o fonema no idioma de origem, transferir para o mesmo fonema
do idioma destino. Aí você vai ter a pronúncia correta do nome do Pai, do Messias, da cidade, das pessoas, dos profetas, dos lugares. Entenderam? Isso sim, mas isso, infelizmente os tradutores não tiveram esse cuidado, né? Eles tiveram um outro tipo de cuidado. E vou repetir o que é uma palhinha que eu cito no livro. Não se tem registro na história de tradutores mulheres. Todos os tradutores são homens. Existem mulheres com conhecimento hebraico? Muitas, mas professoras, doutoras, mestres, filósofas em hebraico. Muitas. Aí você pensa por que só os tradutores das escrituras são homens, sexo hétero, cis normativo. Pensa um pouco sobre isso também. Mas vamos lá, o ponto principal, que é assim. Tem uma passagem que é muito usada. Aliás, quando se fala de Sodoma e Gomorra, a primeira ideia que vem na cabeça das pessoas é homossexualismo, perversão sexual e por aí vai. Isso, quem pensa assim, oi, tudo bem? Quem pensa assim jamais leu uma passagem, por exemplo, de Ezequiel 16:49, onde lá se explica claramente. Vamos entender o contexto, porque versículo fora de contexto é pretexto. Isso a gente está cansada de ver político, pastores, religiosos, de modo geral, usarem e fazerem isso, né? Por isso que eu sou a favor de criar uma central de fake news religiosa, para que isso tudo seja devidamente esclarecido por um grupo de pessoas, é claro, um rabino, um pastor, um padre, um teólogo, uma pessoa que entenda hebraico, uma pessoa que entenda grego, pessoas que realmente estão compromissadas com a verdade, né? E não compromissadas com a política, com as vantagens seculares, de cargos políticos, por aí vai. Então, uma pessoa que ama a verdade, tem amor pela verdade, ela não vai se deixar levar por esse tipo de situação, ela vai buscar a verdade. E é isso que é importante. Então, vou trazer o contexto aqui. Se você ler Gênesis 18, você vai encontrar referência sobre, lá no versículo 20. Gênesis, capítulo 18, versículo 20. E disse o Eterno: o clamor de Sodoma e Gomorra aumentou e seu pecado se agravou muito. Clamor. Essa é a palavra. Não está falando nada de sexo, está falando de clamor. Quando você vai entender o que é esse clamor, e quando você tiver uma Bíblia hebraica com explicações textuais, contextuais, de rabinos, de comentários de pessoas que estudaram muito a Bíblia, você vai ler e vai entender o que clamor é esse. O clamor que diz é o seguinte: o clamor das pessoas que sofriam atrocidades cometidas pelos habitantes de Sodoma e Gomorra, implorando a intervenção do Eterno. Abre aspas. Eis aqui que essa foi a maldade de Sodoma. Isso está em Ezequiel 16:49. Por favor, confira na sua Bíblia, mesma traduzida. Diz assim: fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, e não estendeu a mão ao aflito e ao necessitado. Quando você entende o que está escrito e o que significa essa palavra clamor, não há nenhum contexto sexual, heterossexual, homossexual, bissexual, transexual, não tem nada disso, é um clamor. E o que esse clamor reclamava? Do que era esse clamor? Não era nada a ver com homossexualismo. Então a gente vai abrir a Bíblia em Ezequiel. Vamos lá conferir? Ezequiel 16:49. Olha só, que interessante. Essa Bíblia que eu estou usando, ela se chama Bíblia de Estudo de Genebra. Para quem não sabe, compre e guarde uma na tua casa.
essa Bíblia é uma das Bíblias, poucas Bíblias traduzidas que são de referência. Que o seu pastor, seu padre, a autoridade espiritual que você fica obedecendo e ouvindo o tempo todo sem refletir, deveria ter em mãos. Não sei se tem, tenho minhas dúvidas, mas vamos lá. A Bíblia de Estudo de Genebra, ela é, deixa eu ver se eu acho a data aqui, ó, 1999, não sei se eu consigo fazer você ver também. Tá aí. Que diz lá em Ezequiel 16:49. Diz o seguinte: aqui o Eterno diz qual foi o motivo da destruição de Sodoma e Gomorra, e não foi homossexualismo, não. Não foi questões sexuais. Está aqui escrito. Vai lá e confere. Eis que esta, e assim diz o profeta Ezequiel, esta foi a iniquidade de Sodoma. O Eterno disse qual foi a iniquidade. Vamos ver qual foi? Sodoma, tua irmã, 2 pontos. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Esse é o castigo de Sodoma. Não tem nada a ver com sexo. Acordou? Vai lá conferir. Pessoal, o objetivo disso aqui, eu acho que tinha que ter uma central de fake news no Brasil para questões que envolvem contexto e texto de Bíblia. Porque o que mais acontece, aí vai lá um político fala assim, no meio de um comício dele: meu povo é destruído porque falta conhecimento. Falta mesmo, falta muito conhecimento. Falta ler a Bíblia todinha, falta ter uma Bíblia de estudo em casa, falta ter um dicionário da Bíblia, falta um pouco de compromisso com a verdade, para entender que está fora totalmente do contexto. Então, só para finalizar essa conversa rápida, texto fora de contexto é pretexto. Não se deixe manipular, não se deixe enganar. Salvação e vida eterna é responsabilidade individual. Ninguém vai fazer isso no teu lugar. Presta atenção, tá bom? É isso, no mais, desejar um excelente domingo, muita paz, saúde, prosperidade, felicidade. E até daqui a pouquinho, outra oportunidade que dê certo, tá bom? Eu vou salvar e colocar aí para as pessoas poderem verificar, examinar as suas próprias escrituras, tá bom? Beijo grande, até breve, excelente domingo. E aqui tá frio, então daqui a pouquinho a gente vai abrir um vinhozinho. Espero que aí, se tiver frio tu faça também, se tiver calor toma uma cerveja. Viva a tua existência em plenitude. Beijo grande amiga que tá aí